A graça e a paz do Senhor, meu querido, meu amado, minha amada, minha querida irmã, você aí que está nos acompanhando nesse tempo, que nós estamos crescendo juntos, através da palavra de Deus e através desse meditar nas coisas do Senhor. Eu quero convidar você a pegar um café. Olha, o meu hoje se superou. Ele está tão saboroso. Jesus. Tá muito bom. Tem dia que fica mais gostoso, né? E eu queria dar continuidade à palavra que eu comecei ontem. Hoje eu quero colocar o título O Poder do Sangue. E o poder deste sangue em especial, né? E eu quero falar um pouco sobre a Arca da Aliança. Ontem eu disse que hoje eu ia falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. Por que eu senti essa necessidade? Porque nós precisamos entender, compreender os símbolos usados por Deus, os sinais usados por Deus, para termos uma compreensão real do sacrifício feito por Ele. Eu trouxe aqui uma réplicazinha que nós temos aqui em casa da Arca. Ela tá até faltando uma alcinha aqui do outro lado, né? É uma réplicazinha da Arca da Aliança. E eu queria mais ou menos pegar esse tempo para que a gente possa olhar para essa arca e entender alguns símbolos. Primeiro eu queria mostrar para você, né, para você lembrar que ela é uma caixa, né? Ela é uma arca, né, para guardar algo que está dentro. O símbolo dela, ela representava a presença de Deus, né? A presença de Deus, a glória de Deus. Ela não poderia ser carregada por animais, ela só poderia ser carregada por pessoas, e pessoas específicas, não era qualquer pessoa, né? Precisavam ser sacerdotes específicos, aqueles que foram separados para carregar a Arca da Aliança. E combina com os dias de hoje, né? Que a Bíblia diz que através do sacrifício de Jesus nós fomos enxertados nessa videira e o Senhor Jesus fez de todos nós reis e sacerdotes. Então hoje eu e você, aos olhos do Senhor, estamos aptos para carregar a presença dele, não mais numa arca, mas dentro de nós, através do Espírito Santo. E ela tinha esses dois querubins em cima, semelhantes a eles, né? Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, as 2 de cima eles encostavam aqui um no outro, e as outras ficavam como se estivessem voando, né? E eu quero chamar a atenção de você para o que tinha dentro. Essa daqui eu não vou mostrar, porque essa aqui tem um bocado de chave. Mas dentro da Arca da Aliança, que habitava no tabernáculo, ela tinha as tábuas da lei, que foram recusadas pelo povo. Ou seja, quando Moisés desceu, que o povo tinha preparado um bezerro de ouro. Vocês lembram da história? Moisés ali jogou aquela tábua da lei no chão, então elas quebraram. Depois ele teve que subir e lá o Senhor deu mais outras tábuas da lei. Mas aqui dentro estavam as tábuas quebradas, como um sinal de uma recusa do povo, de uma desobediência. Também tinha aqui dentro a vara de Arão, como um sinal do sacerdócio que também foi recusado pelo homem. E tinha também o maná, como um sinal de um alimento, do alimento que depois foi também recusado pelo eles, enjoaram, né? Então, dentro da arca, se você perceber essas tábuas da lei quebrada, o sacerdócio de Arão recusado e o maná, você vai entender que esses 3 símbolos significam eu e você. Aqui dentro tinha a minha humanidade, a sua humanidade, o seu ser homem, o seu ser humano estava aqui dentro dessa arca, envolvida, né? Como se fosse um invólucro da presença de Deus, envolvida pela presença de Deus. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele vinha e aspergia aqui no meio, entre os 2 querubins, ele aspergia sangue de um cordeiro.
Qual é esse símbolo? Se você olhar para isso e entender que aqui dentro está eu e você, aqui em cima está o sangue do Cordeiro. O que Deus estava querendo mostrar é que através do sacrifício do Cordeiro, de um Cordeiro no caso, do Antigo Testamento, Deus, quando olhava do céu, não via os nossos pecados, não via a nossa rejeição, a nossa maldade, a nossa desobediência, a nossa rebelião, o nosso estado pecaminoso. Deus, quando olhava do céu, o que ele enxergava aqui era o sangue do Cordeiro. Era o sangue do Cordeiro em cima dessa arca, dando proteção ao que estava dentro. Hoje, nos dias atuais, nós não precisamos dessa representação. Primeiro que eu e você representamos este lugar onde habita a glória de Deus, onde habita a presença de Deus. E se você pegar a sua Bíblia, você vai abrir no livro de Hebreus, capítulo 9, você vai seguir comigo. Capítulo 9 do livro de Hebreus, nós vamos ler do verso 24 ao 28, que diz assim, que Jesus é o Cordeiro... Desculpa, eu misturei aqui o texto. No capítulo 9 de Hebreus, deixa eu abrir em outro lugar, que eu terminei misturando aqui os textos. Do verso 24 ao verso 28. Diz assim, pois Cristo, ele não entrou num santuário feito por homens. Porque esse santuário feito por homens, aqui eu estou acrescentando, é uma simples representação do verdadeiro. Mas ele entrou sim no próprio céu. Porque aqui em Hebreus, você precisa entender que da mesma forma que o sumo sacerdote entrava no santuário com aquela bacia cheia do sangue de um cordeiro para aspergir na arca da aliança, Jesus, o próprio Cristo, ao morrer na cruz, ele entrou no céu. Imagina essa cena, gente. Eu fico muito mexida com isso, de entender esse sacrifício, de compreender o que Jesus fez por mim e por você, por livre e espontânea vontade, só por amor. A Bíblia diz que ele entrou nos céus. Olha só que coisa linda. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante do próprio Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado mais, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, ele entra diante de Deus, assim como o sumo sacerdote fazia, entrando no Santo dos Santos com aquela tigela de sangue de um cordeiro. Ele entra diante de Deus com sangue, não de um cordeiro, mas do Cordeiro de Deus, do Cordeiro poderoso de Deus, com sangue poderoso, com sangue único, para então nos resgatar. E se você abrir lá também a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10, o próximo capítulo, você abre no capítulo 10, verso 11, você vai ler: dia após dia,
todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca poderão remover os pecados. Isso está em Hebreus 10:11. Mas Cristo precisou entrar uma vez, porque esse sangue é poderoso. Esse sangue é poderoso. Eu tenho falado para os irmãos desde ontem, porque hoje, Deus tem chamado a nossa atenção, assim como chamou lá no Egito. Ele tem chamado a nossa atenção para o poder protetor, remidor, resgatador, salvador desse sangue. É necessário hoje, é importante que entendamos que a marca do Cordeiro, esse sangue do Cordeiro, ele precisa estar aspergido em nossos corações. O nosso coração precisa ter a marca do sangue do Cordeiro. Sabe quando você pega um gado e marca aquele gado a ferro ali? Nós precisamos estar marcados com o sangue de Jesus Cristo em nossos corações e em nossas vidas. Tanto para que Deus olhe para nós e entenda e reconheça o sangue do seu Filho, e reconheça quem nós somos, para também o inimigo, ao olhar para nós, saber que nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Foi pago um alto preço, foi um preço de resgate, foi pago um preço de resgate. Um preço de resgate. Nós não fomos apenas comprados, nós fomos resgatados. A nossa dívida não foi apenas paga, ele se fez dívida por nós. Você está entendendo o tamanho desse sacrifício? Ele se fez culpado por mim e por você. Ele se fez devedor por mim e por você. Ele se colocou no meu lugar de escravidão, no meu lugar de inimigo e me reconciliou com Deus. Que poder tremendo é o poder desse sangue. Que poder tremendo é o poder desse sacrifício. Por isso eu não posso deixar passar em branco. Por isso, quando eu pego o cálice da ceia, eu não posso deixar de entender. Eu tenho um costume, quem é da minha comunidade, às vezes percebe, nem todo mundo percebe, porque eu tento fazer sem chamar a atenção, mas na maioria das vezes, antes de beber, eu derramo um pouco daquele vinho na minha cabeça. É algo meu com Deus. Algo meu com Deus. Eu derramo um pouco daquele vinho na minha cabeça. Eu deixo aquele sangue escorrer. Normalmente eu coloco aqui atrás. Eu sinto ele escorrendo na minha cabeça. E eu digo: Jesus, vai me lavando com teu sangue. Se você parar para perceber, quando nós pegamos, eu ia pegar meu café. Quando nós pegamos aquele cálice, que representa, ele não é, mas ele representa um símbolo do sangue do Cordeiro. Na verdade, nós estamos fazendo um ato profético ali, declarando que nós estamos em aliança. A partir de agora, quando nós bebemos, nós fazemos parte daquele mesmo sangue. Aquele sangue está dentro de mim. É o mesmo sangue que corre nas minhas veias, o sangue do Cordeiro de Deus. E isso é muito sério. Eu queria estar chamando a sua atenção para esse poder, porque eu acho que muitas vezes a gente vai perdendo o entendimento dos símbolos, das coisas que Deus permitiu, que Ele nos deixou. Jesus Cristo, quando Ele derrama o sangue dele por mim, por você, Ele nos traz, Ele nos coloca para dentro dessa nova aliança, desse novo pacto, né, que Ele faz conosco, e esse pacto agora, Ele me perdoa dos pecados, das iniquidades. Ele declara que não mais deles o Senhor se lembrará, e ao fazer parte dessa aliança, eu agora faço parte dessa família. Coisa incrível! Eu agora pertenço a essa família. Eu não sou mais
alguém solto, mas eu sou alguém que tem um sobrenome de Deus. Eu pertenço à família de Deus. A Bíblia diz que nós passamos a ser herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos adotados por Ele. Adotados por Deus. E agora eu tenho Pai. Através desse sangue. Do poder desse sangue. Notem, esse sangue me lava, me purifica, me lava de todo pecado, de toda injustiça, me purifica de todo pecado, de toda injustiça. Esse sangue me reconcilia a essa aliança que foi quebrada. Esse sangue me traz filiação, me põe para dentro de uma família. Esse sangue fala para os meus inimigos quem eu sou. E esse sangue passa a fazer parte da minha identidade. É o sangue do Cordeiro que corre dentro de mim agora. Que essa Páscoa você possa compreender todo esse sacrifício de Jesus e possa absorver e entender que nós precisamos tratar esse sacrifício com muito respeito, com muita admiração, com muito amor, com muita honra. E entender que mesmo não sendo merecedora, Ele quis, Ele me amou, Ele se entregou por mim, Ele me adquiriu por um preço muito maior do que eu teria. Que em nome de Jesus você possa compreender tudo isso e guardar em teu coração. E que a aliança desse ano seja renovada de uma maneira espetacular na tua vida, nesse momento, que você possa fazer uma oração e dizer: Jesus, eu recebo o teu sangue na minha vida. Eu renovo a minha aliança contigo. Quero ser banhada por ele. Quero ser imersa, imergida, mergulhada no teu sangue. Que Deus olhe para mim e veja Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Que Ele seja contigo. Em nome de Jesus.